Olá, turma! Então, aqui continuando com a nossa aula, ainda com doenças febris exantemáticas, eu trago aqui para vocês também mais 3 doenças que elas têm um tratamento, têm uma sintomatologia também parecida, que no caso eu vou trazer aqui para vocês o sarampo, a rubéola e a varicela. Então, essas também são doenças febris exantemáticas. Então, ao todo, nós estamos falando de 6, mas, né, porque já falamos sobre dengue, zika, chikungunya, mas sabemos que tem muitas outras. No caso, eu estou fazendo esse segundo vídeo com esse bloco de 3 doenças parecidas, como eu falei, né, sinais, sintomas, tratamento parecidos, que vocês vão ter que ter uma peculiaridade em relação a cada uma, que é sarampo, varicela e rubéola. Então, falando um pouquinho sobre sarampo, que eu trago para vocês, que ele é um vírus de RNA, do gênero morbilivírus. A forma de transmissão é muito importante a gente verificar, que é através de aerossóis. Então, eu vou ter que ter cuidado aí com essa transmissão nasofaríngea em relação ao tossir, ao respirar, ao falar, que pode estar passando esses aerossóis, que são essas partículas menores. Então, é importante saber o modo de transmissão para poder vocês saberem até que tipo de máscara. Então, quando a gente fala em aerossóis, vocês já pensam num tipo de máscara específico, e é exatamente isso. O período de incubação a gente traz de 7 a 18 dias, certo? Como um período de incubação, mas até 10 dias da exposição para o aparecimento da febre, 14 dias para o aparecimento do exantema, que é considerado. Um período de transmissibilidade de 4 dias antes até 4 dias depois do aparecimento dessas lesões cutâneas, desses exantemas, eu posso estar transmitindo. E porque é importante saber que 4 dias antes das lesões cutâneas, dos exantemas, eu posso estar transmitindo? Porque eu posso ter tido contato com alguém, essa pessoa só descobriu 4 dias, né, depois, quando começou a surgir as manchas, que ela foi atrás do profissional. Só que esse contato dessas pessoas que 4 dias antes de eu ter meu sintoma, eu preciso lembrar, porque essas pessoas elas precisam ser rastreadas, essas pessoas elas podem ter tido um contato e podem ter pegue a doença, tá certo? Então é por isso que é importante nessas doenças, você como profissional de saúde, saber o período da transmissibilidade, porque tu vai investigar com o teu paciente que chega com sintomas. Quando começou esses sintomas, vai calcular o período antes, por exemplo, aqui 4 dias antes, para que os contatos dele com 4 dias antes também sejam investigados, para que evite o surto da doença, evite mais casos, já que é uma doença que nós temos um controle. E aí, sobre o diagnóstico laboratorial, eu tenho que fazer sorologia mesmo, para ver se existem anticorpos específicos, que aí no caso que a gente utiliza é a ELISA, para doença sarampo. O quadro clínico bem característico do sarampo é essa febre alta de 38,5 graus e esse exantema maculopapular generalizado, ou seja, essas manchas no corpo todo, certo? E aí tem paciente que ele vem a ter coriza, que vem a ter conjuntivite, e essas manchinhas aqui brancas são manchas muito características que a gente chama mancha de Kopli, que são esses pequenos pontos brancos na mucosa. Tem paciente que você não verifica nada de manchas exantemáticas maculopapulares externo, mas quando você abre ali a boca dele, vai examinar, você vê várias manchas de Kopli, certo? Principalmente acontece muito em criança. Então, essas manifestações clínicas, elas podem ser divididas em 3 períodos que nós classificamos com um período de infecção, que dura em torno de 7 dias, que é aquele período onde a gente verifica mais a conjuntivite, a febre alta de 38,5, uma tosse às vezes produtiva. Então, isso é um quadro dos 7 primeiros dias. Aí eu tenho um período toxêmico, que é um período onde eu tenho uma super infecção, né? De quê? De outras doenças virais e bacterianas. Então eu tenho que ter cuidado aí do meu paciente em relação a ele evitar, pela suscetibilidade dele, de vir a ter outras doenças facilitadas pela própria imunidade diminuída, que a gente chama período toxêmico, que ocorre várias situações de comprometimento do hospedeiro, tá certo?
Principalmente isso acontece em crianças até 2 anos, pessoas desnutridas e adultos jovens. E temos o período que a gente chama de remissão, que é caracterizado pela diminuição dos sintomas, quando tem esse declínio da febre e dos exantemas, certo? Eles começam a se tornar mais escurecidos. No começo ele é vermelho vivo e depois ele vai ficando mais escurecido. Tenho também a confirmação do caso suspeito e do que é surto, e aqui a gente vem a falar surto porque é uma doença, né, que no Brasil a gente não está tendo mais esse acometimento, não estava, né, aí vocês viram que teve casos que apareceu, e aí esse caso que apareceu que é considerado surto é quando o quê? Quando acontece um único caso. Então, como é uma doença que não é para ter mais, né, quando acontece um único caso de sarampo confirmado, através do laboratorial, né, do ELISA, ele é considerado surto no Brasil, porque ela é uma doença que já havia sido erradicada. Então, se basta ter ele é considerado surto. Só que o surto ele só é considerado encerrado quando não houver novos casos nesse período de 90 dias da data do exantema do último caso confirmado. Então, o que quer dizer? Se hoje aparecer um caso e eu vou ter que... ele é um surto. E aí eu só vou dizer que aquele surto acabou depois de 90 dias da data do exantema, do dia que apareceu as manchas do último caso confirmado, que é o que eu considero como um caso de surto. E casos suspeitos são pessoas que venham a ter essa febre, no caso alta, de 38,5, e é importante lembrar dessa febre alta. Exantema maculopapular, que é aquele exantema maior que acomete todo o corpo, e quando está acompanhada de um ou mais sintomas, como tosse, coriza ou conjuntivite. Isso eu considero como caso suspeito de sarampo. Tratamento é viral, então eu não tenho esse tratamento medicamentoso específico, eu tenho que cuidar dos meus sinais e sintomas. Então eu tenho que estar hidratado, tenho que dar antitérmicos por causa da febre. Tem casos que eu utilizo vitamina A, principalmente no caso de xeroftalmia. E isso acontece muito em crianças, essa utilização, que eu utilizo 50.000 unidades para menores de 6 meses, ali no dia que ele foi para consulta e no dia posterior. Para crianças de 6 meses a 12 meses eu uso 100.000 unidades, no dia da consulta e no dia posterior. E crianças maiores de 12 meses eu uso 200.000 unidades no dia da consulta e no dia posterior. E essa vitamina A eu tenho tanto de forma de aerosol, como eu tenho no posto, que vocês já viram, como se fossem as bisnaguinhas, que é o mais comum de ter, certo? A terapia nutricional, para que ele venha se restabelecer, a imunidade dele venha aumentar. O incentivo ao aleitamento materno, por questões, né, da hidratação e da imunidade, e uma higiene adequada nos olhos e nas vias aéreas superiores para evitar contaminações pela situação de lacrimejamento, né, pelas situações do próprio vírus que vem acometer. Pode ter casos de complicações como pneumonia, otite, doenças diarreicas, mas isso são casos de complicações. E encefalite. E tem uma situação que nós consideramos panencefalite esclerosante subaguda, que ela é uma doença rara, mas que pode vir a acontecer com uma pessoa que teve sarampo 10 anos após essa infecção de sarampo. Então tem que ter cuidado, porque às vezes a pessoa tá ali, tá curada e esquece, né? Só que até 10 anos depois ela pode vir a ter uma panencefalite, que é uma encefalite em toda a região cerebral, né? Generalizada, que pode vir a acontecer até 10 anos após a cura, né? Até o tratamento, a doença, né? E aí, como medidas de controle na comunidade, eu tenho a vacinação, e aqui é importante essa vacinação até 72 horas
dos contatos, que é pra gente fazer o bloqueio, evitar que tenha transmissão. Lógico, eu estou usando aqui 72 horas porque é o que se preconiza se fazer rápido para evitar a disseminação, que é por via de aerossóis, então é uma disseminação também muito rápida. Mas se eu estou ali com os contatos, a pessoa disse, eu não disse que a doença pode acometer até 4 dias antes do exantema, então eu vou investigar nela se ela teve na igreja, se ela teve na escola, com quem ela se relacionou. E aquelas pessoas que ela se relacionou, eu vou ter que ir para poder fazer a vacinação, para fazer o bloqueio dessa contaminação, além de todas as orientações, né, para as pessoas observarem sinais e sintomas que elas podem ter vindo a ter pego o sarampo, e aí virar, né, e se tem um surto, né, quando você tem a partir de um caso, tem um surto. Então eu tenho que fazer esse bloqueio. Se eu não conseguir fazer com todos esses contatos nas 72 horas, eu perdoo, o importante é fazer com todos. E aqui eu falo um pouquinho da vacinação, porque é uma das medidas de controle. E aqui eu trago a tríplice viral e a tetraviral. A tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba. A tetraviral, sarampo, rubéola, cachumba e varicela. Então eu posso estar realizando, as duas têm, né, o vírus para a imunidade do sarampo, então eu posso estar realizando elas como uma forma de imunidade. Vocês vão ter aqui ainda nesse curso uma aula que fala só sobre vacinação, mas eu estou trazendo para vocês porque é uma das situações que não podemos deixar de fazer em relação a essas doenças, porque são situações que nós temos vacina. Então, se nós temos vacina, nós temos uma medida de controle para a comunidade preventiva. Então, a primeira dose com o paciente com 12 meses se utiliza a tríplice viral, e a segunda dose com 15 meses se utiliza a tetraviral. Gente, importante aqui falar que a primeira dose se faz a tríplice viral, por quê? Porque tem estudos que dizem que essa imunidade, por exemplo, eu, mãe, tive sarampo e tenho células de defesa contra o sarampo. Eu passo via transplacentária essas células de defesa para o meu bebê. Então, o meu bebê, ele vai perdurar aproximadamente 12 meses com essa imunidade que é passada da mãe para o filho. E diz que essas células, elas perduram por aproximadamente 12 meses. É por isso que não existe a necessidade de fazer a vacina antes dos 12 meses, de acordo com o calendário vacinal. E utiliza ela como a primeira dose da tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba, que aí tem o sarampo, nos 12 meses, entendeu? Mais importante falar que no caso de bloqueio, que teve um caso e que aquele caso teve contato, eu posso, por garantia, fazer com a criança até 6 meses de vida, para evitar que ele venha a ter a doença, certo? Lembrando que ela é subcutânea e 0,5 ml. Em relação à notificação, é obrigatório fazer a notificação até 24 horas, que é exatamente para poder se saber como é aquele caso, onde é que tem aquele caso, então tem que ser notificado. Educação continuada para a comunidade, então eu posso estar ali sempre fazendo ali, enquanto um paciente está esperando uma consulta, ter algo sendo explicado aqui na minha unidade de saúde. E medidas de precaução padrão, no caso aqui, eu estou falando de uma doença que é passada por aerossóis. Então, eu tenho que ter um quarto privativo quando eu estiver no hospital, para que evite que outras pessoas venham a se contaminar, e ter toda aquela medida, né, de higienização antes de entrar, depois de sair, em relação às EPIs. Importante falar sobre a máscara N95 por profissional, que vai estar ali em contato, e a máscara cirúrgica, né, a simplesinha, para o paciente quando ele vai ser transportado de um local para o outro, para não ter perigo dele estar passando esses aerossóis. Além das higiene das mãos, porque eu posso espirrar, ter o contato e estar transmitindo dessa forma, certo? Outra doença que eu vou falar aqui para vocês é a varicela, também conhecida como a catapora. E aí a gente vai lembrar da nossa infância, da alta contagiosidade. Quem aqui não já teve mãe, pai, e quando descobria que tinha alguém da família com catapora, mandava ir para perto para poder pegar logo? Esse pegar logo é exatamente também, eles tinham razão em relação a isso, porque a literatura aponta que, por exemplo, crianças e jovens, ela aparece de forma benigna. Já pessoas que têm, né, a catapora na fase adulta, ela é da forma mais agressiva, que a gente chama até de herpes zoster, varicela zoster. É a mesma catapora, mas de forma adulta, quando ela vem
a pegar de forma adulta, né, na segunda vez dela, ela já aparece assim como uma situação mais agressiva. Como é que isso acontece? Ele é um vírus. Ele é um vírus, eu peguei catapora, com o tempo, quando acaba com o ciclo do vírus, eu não tenho mais os sinais e os sintomas e eu vou tratando só esses sinais e sintomas com medicação. Só que aquele vírus, ele fica dentro do organismo de forma latente. No caso da catapora, esse vírus, né, ele estava ali formando exantema na pele, acabou o ciclo dele de transmissão da doença, ele foi através do sistema nervoso periférico e ele ficou latente lá nos vasos linfáticos. E a pessoa adulta, por alguma complicação, por alguma baixa de imunidade, ou porque ela tem alguma doença crônica, isso é muito raro de acontecer, ela pode vir a despertar essa varicela que ficou latente, esse vírus que ficou latente. E aí ele vai sair lá do linfonodo, vai para o sistema nervoso periférico e vai acometer toda a pele do paciente de forma mais drástica, que aí a gente chama de herpes zoster. Mas a herpes zoster, ela é a varicela que estava latente e foi despertada por alguma sensibilidade imunológica que acontece geralmente com um paciente adulto, porque ele já teve um contato antes, quando era criança, com o vírus. Então vocês entenderam porque a herpes zoster é considerado a catapora mais grave. Então é por isso que em adulto ela tem esse risco maior, tá certo? Porque ela já vem com a carga maior em relação aos sinais e os sintomas dela. E aí o modo de transmissão também é por aerossóis, né, através das gotículas, da saliva, mas além do sarampo, que era só pelos aerosóis, aqui nós temos o líquido das lesões cutâneas. Então vocês vão ver que a varicela, ela tem aquelas vesículas que tem pus, que tem um líquido, e esse líquido, ele vai romper e ele vai bater em algum objeto, no lençol, que vai pegar em outra pessoa e vai estar trazendo essa contaminação. Então a varicela, ela também pode ser passada por objetos, ela também passa via transplacentária da placenta para o feto, e de pessoa a pessoa, se eu estiver num ambiente fechado por mais de 1 hora, eu tenho um risco de ter essa contaminação se eu não tiver com os meus EPIs recomendados. Então essas são as formas de transmissão da varicela. Importante falar que o período de incubação é de 14 a 16 dias, mas isso pode ser mais ou menos de indivíduo para indivíduo, e o período de transmissão 2 dias antes do exantema. Então 2 dias antes de aparecer aqueles exantemas, eu posso estar transmitindo a doença. E eu vou transmitir até quando? Até essas lesões ficarem em forma de crosta. Vocês vão ver que essas lesões da pele, ela tem 4 fases, que eu vou mostrar para vocês no slide posterior. E vai chegar a última fase, que ela vai ficar uma crosta. Quando ela vira casquinha, quando ela sarou, eu digo que ela deixou de transmitir. Mas também eu preciso falar para vocês que a varicela, ela é uma doença que ela aparece, essas 4 fases dessa lesão, de forma diferente. Como, por exemplo, eu estou com uma célula lá em forma de crosta, mas eu estou gerando às vezes uma outra que está em vesícula, que é a inicial. Então eu tenho poliformas, eu tenho várias formas dessas lesões. Então eu só considero que ela parou de transmitir quando todo o meu corpo já está em forma de crosta, que é as casquinhas da ferida ali das lesões, tá certo? E como diagnóstico, eu tenho que fazer o PCR e verificar também a presença das células de defesa que possam estar presentes nessas vesículas do vírus, né? Devido ao vírus. E aí, mostrando o quadro clínico da catapora, que é bem assim, você visualiza e já sabe distinguir exatamente as fases, que ela tem a fase de pápula, que ela fica ali aquela lesãozinha vermelha, depois ela vira vesícula, que ela vem aqui formando um líquidozinho, e ela vem pústula com esse pus,
e depois ela forma crosta, que aí ela fica com esse padrão de cicatrização. Além disso, o paciente pode ter dor de cabeça, que é cefaleia, pode ter prurido, e o prurido é um dos sintomas muito característicos da varicela, então tem que ter muito cuidado com a higiene das unhas, porque você está coçando, você está rompendo essas pústulas e isso está gerando contaminação dos objetos que vai passar para outras pessoas, então o cuidado com as coisas separadas, com a higiene é muito grande. Dor de garganta, falta de apetite, irritabilidade, são situações que possam estar aparecendo. As manchas avermelhadas são todos sinais e sintomas do quadro clínico da catapora. Tratamento, como é uma situação viral, eu não tenho um medicamento específico, eu vou tratar os sinais e sintomas. Então eu uso cremes tópicos para diminuir esse prurido, eu uso antialérgicos orais, antihistamínicos para evitar essa proliferação sistêmica, né? Cuidados de higiene, principalmente em relação às lesões. Aí eu uso sabonetes antissépticos, polaramine para diminuir essa infecção mesmo um quadro inflamatório, né? E nos casos mais graves eu uso antivirais como a ciclovir, mas aí eu só utilizo nos casos mais graves. Além de antitérmicos, analgésicos, e é importante não utilizar o ácido acetil salicílico para não ter complicações. Uma das complicações na utilização do ácido acetil salicílico é a pessoa vir a ter encefalite, e que a gente conhece como síndrome de Rey, que é muito conhecida na catapora, quando eu tenho essa exacerbação e aí eu tenho um processo inflamatório no encéfalo. E também por causa das hemorragias que pode estar ocasionando a utilização dessas medicações. Além de que tem pacientes com catapora que vêm a ter pneumonia, hepatite, só que as pneumonias são mais comuns em menores de 1 ano. Além dessas medidas de controle, eu tenho a vacina que eu falei para vocês anteriormente, só que no caso aqui tem a varicela, que é a catapora, é a tetraviral, sarampo, rubéola, cachumba e varicela. Mas também eu tenho a varicela de forma monovalente, onde eu só tenho a da vacina para a catapora. E como é que ela é dada? Ela é dada a primeira dose com 15 meses, que eu utilizo a tetraviral, e a segunda dose para crianças de 4 a 6 anos, 11 meses e 29 dias, que eu uso a monovalente de varicela. Também de forma subcutânea, 0,5 ml, mas vocês vão estar vendo na aula específica sobre isso. É uma doença de notificação de casos apenas graves, casos de internamentos e óbitos. Então eu não notifico todos os casos de varicela. Não é considerado uma situação tão grave como sarampo que eu tenho que notificar logo no primeiro caso, até porque ela já tinha sido erradicada e agora voltou, no caso do sarampo. A varicela eu só notifico os casos graves de internamentos e casos de óbitos, que isso foi através de uma portaria 204/2016 do Ministério da Saúde, que há essa recomendação. Tem que se fazer uma educação continuada para que saibam-se os sinais e sintomas, para que a população fique alerta e procure o tratamento. E aí eu falei que ela é transmitida por aerossóis, pelo contato das vesículas. Então, as minhas medidas de precauções não vão ter que ser só aerossóis, como foi no sarampo. Além de ter as medidas de precauções de aerossóis, do quarto privativo, da N95 para o profissional, da máscara cirúrgica para o paciente, higienização das mãos, eu vou ter que ter a precaução de contato, de avental, de luvas, para quando eu for estar pegando nesse meu paciente, eu não estar passando, tá certo? Através do contato com as lesões. E aí eu venho falar para vocês da última doença febril exantemática desse grupo que nós estamos aqui falando da aula de hoje. Mas, gente, não deixem de estudar as outras. Eu coloquei outros manuais para que vocês possam estar estudando. Já na rubéola, eu tenho um agente etiológico, o rubivírus. E aí eu tenho como transmissão as secreções nasofaríngeas da pessoa infectada, certo? E a transmissão indireta também acontece pelos objetos contaminados, pela secreção das nasofaríngeas, pelas fezes, pelo sangue, pela urina e pela própria placenta. E aqui sobre a placenta, vocês vão ver que rubéola e essa questão de contaminação via transplacentária é uma das situações que nos leva a maior investigação, até em relação ao uso da vacina, que não pode estar utilizando
né, gestantes, ou tem que engravidar só depois de 30 dias depois que utilizou a vacina, porque eu tô ali com o vírus, na vacina eu tenho esse vírus e ele pode estar vindo a ter contaminação via transplacentária e esse feto vir nascer com alguns problemas. Então a gente vê que é uma das gravidades de ter rubéola na gravidez é que pode ter aborto e pode ter outros sintomas que eu vou mostrar para vocês. O período de incubação é de 14 a 21 dias, o período de transmissão de 5 a 7 dias antes do primeiro exantema aparecer. Então eu tenho que investigar as pessoas que teve contato para não estar transmitindo. E como diagnóstico eu tenho fazer o exame específico ELISA dos anticorpos para verificar se tem ou não a doença. O quadro clínico: exantema maculopapular puntiforme difuso. Então eu tenho esse exantema, vermelhidão, essa mancha vermelhidão no corpo todo de forma difusa. Uma das características da rubéola é que ela aparece muito primeiramente na face, couro cabeludo, e depois ela vai para os membros, para o resto do corpo. Então ela é muito característica, essa vermelhidão primeiro na face. Já tem uma febre baixa e tem um dos sintomas muito característicos, é a linfadenopatia retroauricular. O que quer dizer? Você vai fazer o toque nos linfonodos, e esses linfonodos, principalmente retroauricular, occipital, eles ficam inchados, certo? Pela presença da situação viral mesmo. Então são características muito presentes e que se serve até para comparação de diferenciação de sarampo, rubéola e cachumba. É que no caso de varicela, né? É que no caso da rubéola eu tenho esse exantema maculopapular, mas que ele começa na face e vai pelo corpo. Uma outra característica são esses linfonodos retroauricular e occipitais, certo? Mais inchados, e essa febre baixa. Diferente das outras, eu tenho uma febre alta. Na rubéola eu tenho uma febre baixa. Então a gente vai vendo essas características e vai lembrando para fazer a diferenciação do quadro clínico, tá certo? E em relação às gestantes, o que eu mais falei com grande perigo é em relação a ser a congênita, porque ela pode trazer lesões ósseas para a criança, surdez, lesões oculares e outras complicações. Em relação ao tratamento, por ser viral não existe aquela medicação específica, e aí eu vou utilizar os antitérmicos, analgésicos pelo quadro de dor, o repouso, a ingesta maior hídrica. No caso aqui a gente utiliza também vitamina C na dieta para aumentar essa imunidade. É de notificação compulsória nas 24 horas a rubéola, até por causa dos casos de gravidade que possam vir a ter com as gestantes. Utilizo medidas de precaução padrão e também, além do padrão geral que a gente estava falando, eu posso utilizar também em relação ao padrão da rubéola congênita, quando as crianças vêm até a contaminação. Então, em relação à precaução padrão, eu tenho um quarto privativo e aí eu tenho máscara cirúrgica, tanto para o profissional como para o paciente, porque já não é por aerossóis, como é no sarampo e na varicela. Aí eu já tenho só as gotículas, então eu não preciso usar em 95, eu posso usar a máscara cirúrgica na rubéola. E a higienização das mãos. Agora, quando eu tenho a rubéola congênita, que o bebê nasceu, eu tenho que ter os cuidados em relação ao quarto privativo, mas eu tenho que usar os cuidados de contato, como o avental, como as luvas. Por quê? Porque ela tá ali na urina, nas fezes, vai estar transmitindo o vírus através dessas excretas. Então é por isso que eu vou estar utilizando o bebê, eu tenho que estar verificando se ele tem uma cultura de urina ou de nasofaringe negativa. Depois que ele tiver a cultura negativa, aí realmente eu não preciso utilizar mais o meu padrão de contato. Mas enquanto aquela criança continuar tendo uma cultura positiva, para o caso da rubéola, eu tenho que continuar com as minhas precauções de contato. E a vacinação, eu tenho aqui a tríplice viral e a tetraviral, que as duas têm a rubéola. E lembrando que a primeira dose com 12 meses da tríplice e aí a segunda dose com 15 meses da tetraviral, se ele está completando o esquema direitinho, é subcutânea 0,5 ml. Mas vocês vão estudar
sobre cada situação dessa vacina, que no caso aqui na rubéola gestante não pode receber, que se receber ela tem que passar 30 dias sem estar engravidando por questões de cuidados. Como é um vírus, né? A vacina tem um vírus, pessoas com imunidade baixa não podem estar recebendo, e aí eu vou fazendo um adiamento dessa vacina. São certas situações que vocês podem ver de forma mais detalhada para cada paciente que venha aparecer. Ela também ela é classificada como um caso suspeito, que é o caso suspeito? Quando eu tenho febre e esse exantema maculopapular acompanhado de linfodenopatia retroauricular, occipital e cervical, que é bem característico. Também é caso suspeito se eu tive contato com alguém que viajou nos últimos 30 dias se eu tive contato com alguém que era suspeito e que viajou nesses últimos 30 dias. Ou se eu tive contato com alguém que era suspeito e que viajou para o exterior, né, para outro país nos últimos 30 dias. E eu tenho também a classificação de caso suspeito de síndrome da rubéola congênita, que é o quê? Quando é recém-nascido, com mãe sendo caso suspeito ou confirmado. Então, se eu tenho uma mãe sendo suspeita ou confirmado, eu vou nascer com uma síndrome de rubéola congênita. Ou criança até 12 meses com sinais de complicações em relação à rubéola. Gente, aqui eu trago algumas referências que foram utilizadas, tem muitas outras, postei para vocês também, para que vocês possam estar aprofundando, certo? Eu agradeço a vocês terem tido paciência em estarem aqui comigo neste momento. Nós sabemos que é uma aula maior e que existem muitas outras coisas a se falar em relação a isso, mas vocês vão poder estar aprofundando nos manuais que eu coloquei em anexo, na atividade que vale presença, e também podem estar entrando em contato comigo através do fórum Tira Dúvidas. Foi um prazer estar aqui com vocês mais essa aula. Espero que todos tenham tido o aproveitamento ideal e assistam quando vocês puderem. E até a próxima. Um abraço!